Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. O tema da mensagem hoje é: não estamos satisfeitos. Precisamos entender a diferença entre satisfação e gratidão. Precisamos de mais homens e mulheres insatisfeitos no mundo, porque foi exatamente pela atitude de homens que não estavam satisfeitos com aquilo que estavam recebendo, que conseguiram fazer com que o mundo verdadeiramente avançasse. É a insatisfação humana que faz o mundo avançar, que faz o mundo crescer. O mundo avançou porque homens e mulheres insatisfeitos não se conformaram com a situação em que viviam. Ainda que insatisfeitos, devemos ser gratos. A gratidão reconhece aquilo que Deus fez. A insatisfação faz gerar o milagre que buscamos, o milagre que queremos. Porque se nós não estivermos insatisfeitos em alguma área das nossas vidas, nós não vamos buscar pelo milagre. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida: nem Deus é responsável pela mudança da sua vida e das suas condições. A única e exclusiva pessoa que é responsável pela mudança da sua vida e das suas condições é você mesmo. Nesta mensagem você vai ver o passo a passo para realizarmos esta mudança que tanto queremos experimentar. Se você realmente quiser, a sua vida muda hoje. E não se esqueça jamais, você é o único responsável pelo milagre e pela transformação que espera em sua vida. Diz assim, segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos então até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um dos filhos dos profetas: serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Pai, nós queremos consagrar nas tuas mãos todas as coisas. Receba, Senhor, aquilo que nós temos a te oferecer nesta noite. Receba, meu Pai, a nossa adoração que é dada a Ti com o coração limpo, com o coração aberto. Senhor, fale ao coração dos Teus filhos, enquanto aqui eu entrego aquilo que Tu me mandastes entregar. Convence aos corações, fale de maneira clara, concisa e poderosa ao coração dos Teus filhos. É o que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, este foi o projeto semeado no coração de Deus para o coração dos filhos dos profetas. Você repara que a passagem começa com a seguinte oração: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Normal e naturalmente seria Eliseu que diria algo aos filhos dos profetas. Mas aqui o texto já começa numa mão inversa. Por quê? Porque Deus semeou algo no coração do povo.
E é algo que eu tenho dito aqui e vou continuar dizendo. A força e o poder de uma congregação não está nos seus líderes. A força e o poder de uma congregação, de uma igreja, está no povo. Deus fala ao coração do povo, e os filhos dos profetas viram que algo não estava certo, que tinha alguma coisa errada naquela condição onde eles viviam, e eles não ficaram parados esperando o problema se resolver como que por um milagre. Existe algo no povo de Deus que me assusta em muitos casos, e é o que, pastor? O povo de Deus muitas vezes tem sido passivo. O povo de Deus muitas vezes tem esperado por Deus quando é hora de agir. Isso me lembra quando o povo de Israel encurralado estava entre o mar e o exército de Faraó começa a clamar a Deus e a orar. E Deus, por que tu está clamando a mim? Fala para o povo marchar. A gente não pode, meu irmão nem minha irmã, confundir a hora de orar com a hora de agir. A gente não pode jamais orar quando é para agir e agir quando é para orar. Esses jovens filhos dos profetas já estavam vendo há muito tempo que era a hora de agir, porque as condições não eram as melhores. E falaram ao profeta: vamos lá, vamos fazer a mudança, vamos mudar esse estado de coisas. Eles se levantaram para agir. Entenda que nem sempre a transformação de uma realidade virá por meio do líder, mas pelo poder de um grupo que se une para resolver um problema. Deus fala ao coração do povo e usa assim a autoridade espiritual constituída sobre aquele povo para legitimar e abençoar o projeto. O lugar que esses homens viviam era um lugar inadequado. E aí eu quero trazer uma revelação para você. Talvez hoje você esteja em um lugar físico adequado, inadequado, mas nós não estamos falando do lugar físico em que você vive. Nós estamos falando de uma situação onde a grandeza e a plenitude do nosso Deus não é expressa na nossa vida. É preciso que você se levante para vencer esse problema no seu casamento. É preciso que você se levante para vencer esse problema nas suas finanças. É preciso que você se levante para resolver este problema no seu ministério. É preciso que você se levante para resolver este problema na tua vida sentimental. E era inadequado porque é o lugar, porque eles viviam abaixo do seu potencial. Quantas pessoas estão vivendo abaixo do seu potencial, abaixo daquilo que podem, abaixo daquilo que Deus já as capacitou para fazer? Quantas pessoas estão recebendo menos do que aquilo que podem receber? Isso fala sobre resultados não alcançados. Talvez você tenha buscado por resultados que você não tenha alcançado. Talvez você tenha buscado por um lugar que ainda não chegou. Mas ei, se levante para mudar esse estado de coisas na sua vida. O lugar em que nós vivemos é apertado. O lugar que nós vivemos é estreito. E eu não sei bem quanto tempo se passou, mas existem muitas pessoas que estão há anos na mesma luta, estão há anos na mesma peleja. Por quê? Porque se acostumaram àquilo ali. Os filhos dos profetas viviam uma vida de resultados não alcançados. Veja, todas essas coisas falam sobre uma vida abaixo do potencial. Os resultados não eram bons. Por quê? Trabalhava-se muito, mas conseguia-se pouco. Há pessoas que neste momento não estão obtendo resultados que podem obter. Não é por preguiça, não é porque não trabalham, não é porque não se esforçam, mas os resultados são poucos. O lugar é estreito, a situação é estreita. E eu me perguntei, quando estava preparando essa mensagem, perguntei ao Senhor, por quê? Primeira coisa, essas
pessoas estão trabalhando muito, mas estão trabalhando errado. Existem coisas que nós podemos fazer, mas não devemos fazer. Coisas que podemos fazer, mas não devemos fazer, significa aquelas coisas que há pessoas que podem ser por nós treinadas para fazê-las. Ou seja, pessoas que vão começar a trabalhar e vão nos ajudar num processo que virá mais à frente. Então, comece a trabalhar com pessoas na sua vida, comece a trabalhar com pessoas nos seus projetos. E aí perguntei a Deus, somente isso? E Ele falou, não. Existem pessoas que estão trabalhando fora do seu chamado. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, cada um fique no chamado ao qual foi concebido. Ei, querido, a pior coisa que pode acontecer é você obter sucesso naquilo que você não foi chamado para obter. A pior coisa que pode acontecer é você ser um sucesso numa área em que Deus não te chamou. É por isso que você vai até trabalhar, mas você vai viver abaixo do seu potencial. Terceira coisa, foi falado aqui no culto da virada. Estamos andando com pessoas erradas. Existem pessoas que a gente vai amar. Existem pessoas pelas quais nós vamos orar. Existem pessoas que nós vamos até ter algum tipo de relacionamento. Mas essas pessoas não podem ter um relacionamento profundo conosco. Essas pessoas não podem ter acesso a determinadas áreas da nossa vida. Essas pessoas não podem ter acesso à nossa casa, porque são pessoas erradas. São pessoas que não estão manifestando a glória de Deus. São pessoas que não estão fazendo com que o nosso melhor se manifeste. Então, não podemos andar com pessoas erradas. 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. O que essa pessoa que tem uma boca porca, o que essa pessoa que é maldosa, o que essa pessoa que gosta de prejudicar os outros, o que essa pessoa que é invejosa está fazendo na tua vida? Tinha um certo familiar meu que sempre dizia, mas eu vou ser grosseiro com os outros. Quem disse isso? Para você deixar pessoas, você não precisa ser grosseiro. Você simplesmente não vai dar mais acesso à sua vida da maneira que você dava antes. Você vai começar a não fazer aquilo que aquelas pessoas querem. Sabe o que vai acontecer? A tendência é essas pessoas por elas mesmas irem embora. Porque quando você não faz o que as pessoas querem, a tendência delas é irem embora da sua vida. Então eu estou aqui te dando uma dica. É muito simples, é só não fazer o que as pessoas querem, que elas vão embora. Essas pessoas não podem mais estar na sua vida. Essas pessoas não podem mais fazer parte da sua história. Porque são pessoas más, são pessoas que não prestam. Não estou dizendo isso. É que para o lugar para onde você vai, não cabe mais determinado tipo de pessoa. Entenda isso. Para o lugar para onde você vai, não cabe mais determinado tipo de pessoa. E aí a gente fica insistindo com Deus. A gente fica teimando. Deus, mas fulano é tão bonzinho, fulano é tão legalzinho, fulano estava comigo lá no início, quando a gente não era nada, quando a gente não era ninguém, quando a gente não tinha nada. Ei, querido, nem sempre quem começa uma caminhada com você vai terminar essa caminhada com você. Existe um tempo em que essa pessoa vai estar contigo, mas ela não vai concluir a carreira contigo. Por quê? Você cresceu e ela insistiu em se manter no mesmo lugar. Ela insistiu em se manter com a mesma mentalidade. Por isso, não entregue a tua vida a quem não merece estar lá. Aleluias! É por isso que os resultados não eram bons. É por isso que os resultados não são bons. Muitas vezes trabalhamos errado, muitas vezes estamos fora do nosso chamado e andamos com pessoas que não devemos andar.
E aí é onde a gente começa a entender que não estamos satisfeitos com o lugar em que estamos. O que não é estar satisfeito com o lugar onde você está? É entender que Deus tem mais para você. É naquele momento onde você entende que Deus está te impulsionando para um outro lugar, para um lugar mais largo. Os filhos dos profetas estavam dizendo aqui: esse lugar é estreito, esse lugar não cabe mais a gente, nós não podemos ficar mais neste lugar, a gente precisa se levantar para mudar esse estado de coisas. Isso é um problema que cabe a eu e a você resolver. Diga, cabe a mim resolver esse problema. Querido, o problema é seu, não cabe a ninguém resolvê-lo. O problema é meu, não cabe a ninguém resolvê-lo além de mim. Por quê? Porque você tem potencial para muito mais. Deus é com você. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer na prosperidade do seu filho. Deus tem prazer na prosperidade do teu servo. Deus quer que você prospere. Deus quer que você multiplique em todas as áreas da sua vida. Estão ensinando para mim e para você que prosperidade fala apenas sobre finança, não. Quando Jesus veio a este mundo, ele disse: ei, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância significa ter mais do que suficiente, crescer, ir além daquilo que você tem ido em todas as áreas da sua vida. Se você se conformar com aquilo que você tem obtido, se você se conformar com os resultados que você tem alcançado, saiba que é ali que você vai ficar. Deus te chamou para algo maior. A promessa é nós comermos o melhor desta terra. Isaías 1, 19 e 20 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. O versículo 20 diz: porém, se fordes rebeldes e recusardes, vocês vão ser devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que é que o Senhor está falando aqui? Eu tenho para você um lugar mais largo, eu tenho para você um lugar mais confortável, eu tenho para você um lugar de honra em todas as áreas da sua vida. Eu não estou aqui falando apenas sobre finanças, eu tenho tudo isso para você. Mas se você se recusar a entrar neste lugar que eu preparei para você, você vai ser destruído pela espada, você vai ser consumido pela espada. Você vai ter preocupações que não deveria ter. Você vai passar por lutas que não deveria passar. Querido, entenda, o nosso Deus é um Deus de prosperidade, o nosso Deus é um Deus de crescimento, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. E é por isso que ele disse no versículo 20: se vocês se recusarem e forem rebeldes, vocês vão ser devorados à espada da vergonha, a espada do medo, a espada do rancor, a espada da falta de perdão, a espada da briga, a espada da dívida, a espada da doença, a espada da sequidão, a espada da escassez. Ei, querido, não seja devorado pela espada da tua rebeldia, não seja devorado pela espada da tua recusa, não seja devorado pela espada da sua teimosia, porque é isso que vai acontecer se você insistir e não entrar naquele lugar que Deus tem para você. A Bíblia fala sobre um menino que não cabia na casa do seu pai. O livro de Gênesis diz assim: e sonhou José um sonho. Sabe o que é engraçado nos sonhos que Deus nos dá? Primeiro, a sua família não vai entender o teu sonho. Não vai. Seus irmãos não vão entender o teu sonho e vão até querer te matar. Muitas vezes nem você entende aquele sonho. Por quê? Porque é algo grande demais. Você está acostumado a viver uma
uma vida de estreiteza. Você está acostumado a viver em lugares estreitos, em lugares mirrados, e Deus está falando para você que Ele tem algo grande para você. Só que é interessante notar que a partir do momento em que Deus traz a José esses sonhos, a sua vida passa a ser uma vida de lutas, de traições e de esquecimento. Querido, sabe que se tem uma coisa que Deus nos abençoa, é na escola das lutas, na escola das traições e na escola do esquecimento. Lembra que eu falei anteriormente que se você quiser que alguém se afaste de você, é só você não fazer aquilo que aquela pessoa quer, automaticamente aquela pessoa vai embora. Isso fala sobre o esquecimento. É uma escola, ali você aprende. Quando você não faz aquilo que aquela pessoa quer, a primeira oportunidade que muitos têm, eles fazem o quê? Te traem. Querem te matar. Foram os irmãos de José que queriam matá-lo. Foram os irmãos de José que queriam prejudicá-lo. Por quê? Porque não sonharam? Talvez não. Se não me falha a memória, a diferença entre o mais velho Rubem e José era por volta de seus 30 a 40 anos. 20 anos, não sei. Agora não sei a conta correta. Mas vamos supor que seja 20 anos. Será que nesses 20 anos Deus não deu nenhum sonho a Rubem? Será que nesses 20 anos, ou tantos anos quantos sejam, Deus não deu nenhum sonho aos outros irmãos? Será que não deu? Certamente deu. Só que o grande problema é que quem não sonha quer matar o sonho daquele que sonha. Quem não busca quer matar aquele que busca. Quem não pede quer matar aquele que pede. Ei, querido, não se deixe intimidar, porque a Bíblia diz: quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. E quem pede, recebe. Continua buscando pelo teu sonho. Continua fazendo por onde, que a vitória vai chegar na sua vida. E a cada lugar que José passava, no poço, depois ele é vendido para uma caravana de ismaelitas, um povo nômade do deserto. Depois ele chega na casa de um ajudante do rei chamado Potifar. Depois ele vai para a prisão. A cada luta, a cada estação da vida de José, a sua luta se tornava fisicamente mais branda, mas ela se tornava espiritual e psicologicamente mais pesada. Entretanto, o manifestar de Deus na vida de José era cada vez maior. O manifestar de Deus no ministério de José era cada vez maior, a ponto de todos que estavam próximos a ele serem abençoados. Ei, querido, a bênção de Deus na tua vida não vai falar apenas sobre você. A bênção de Deus na tua vida não vai falar apenas sobre a tua família. A bênção de Deus na tua vida não vai falar apenas sobre a sua casa. A bênção de Deus vai falar sobre você e sobre outras pessoas que Ele vai usar você para abençoar. Entenda isso, querido, em nome de Jesus. Deus te abençoa para abençoar alguém. O sonho de José era muito grande para a casa de seu pai. O sonho de José era muito grande para a maneira com a qual as coisas eram feitas ali naquela casa. José não cabia mais ali. O sonho de José não se adequava mais naquele lugar. E sabe o que acontece nesses momentos? O que acontece com José acontece conosco. Por quê? Porque tudo que a Bíblia fala, ela fala meio a seu respeito. Tudo que aconteceu na vida de alguém lá atrás se repete hoje. Tudo sucede igualmente a todos. É o que diz o sábio Salomão. Quando você chega nesse momento de uma visão de grandeza, de uma visão de coisas maiores, de uma visão de lugares mais largos,
você é expulso da casa do seu pai, você é expulso pelos seus irmãos, você é expulso por aqueles que você ama. Ei, mas fica ligado que Deus vai te botar nesse lugar para você abençoar aqueles mesmos que te expulsaram, para você abençoar aqueles mesmos que te maldisseram, para você abençoar aqueles mesmos que te maltrataram. Foi preciso José ser expulso daquele lugar para um lugar onde o seu sonho fosse mais adequado. Querido, presta bem atenção. Quando as pessoas te afastarem de algum lugar, quando as pessoas te expulsarem de algum lugar, sem saber e sem perceber, elas estão fazendo com que você se aproxime do teu sonho. Sem você entender e sem essas pessoas saberem, elas estão aproximando você do seu sonho. Aí você vai me perguntar, mas pastor, o que eu preciso para viver o meu sonho? Primeira coisa, você precisa decidir. Você precisa decidir. Aí eu te pergunto, decidir são palavras de ordem? Não, eu decido, tá ligado, vamos fazer, vamos para cima, é isso? Não, decidir não é isso. Decidir é pensamento positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Decidir não é isso. Decidir não é falar bonito. Olha, nós decidimos que a partir de hoje, neste lugar, as coisas vão acontecer desta maneira. Não, decidir não tem nada a ver com isso. Decidir é você pagar o preço da vitória, não apenas por um dia, mas pelo tempo necessário, fazer tudo o que for necessário até que a vitória chegue. Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ou seja, havendo feito algumas coisas, não, havendo feito tudo, possais ficar firmes. Querido, você não vai alcançar lugares largos fazendo pouca coisa. Você não vai alcançar lugares largos dormindo mais do que a sua cama. Você não vai alcançar lugares largos no conforto. Você vai chorar, você vai gemer, você vai ser traído, você vai ser achincalhado, você vai ser humilhado pelos homens. Mas entenda que o lugar que Deus preparou para você terá valido a pena. Quando você decide, o diabo não te para. Quando você decide, o fofoqueiro não te para. Quando você decide, a calúnia não te para. Eu só tenho uma coisa a fazer: é resolver o problema, é continuar trabalhando, é continuar caminhando, é continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu decido. Diga, eu decido. Quando você decidir, todo o inferno virá contra você. Mas se você tiver uma visão do lugar largo, do lugar maior, daquilo que Deus te chamou, nada dessas coisas poderão te parar. Deus é comigo, eu não temerei aquilo que me pode fazer um homem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode contra você? Ninguém. Primeira coisa, eu decido. Segunda coisa, é preciso trabalhar. Trabalhar na solução do problema. É preciso colocar o pé na estrada e reunir todos os esforços, recursos e pessoas na solução daquele problema. Esses filhos dos profetas foram para o Jordão. A tradução literal de Jordão é o lugar daquele que se humilha. E a gente entendeu errado a palavra humilhar. Por quê? Nós vamos precisar nos humilhar, fazermos aquilo que não fizemos até agora. Por quê? Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou obter os mesmos resultados. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou obter os mesmos resultados. A palavra humildade fala sobre algo que é básico, que é rasteiro. É a postura de alguém que vive
como se nada soubesse. É estar ao nível do chão, é estar ao nível da base. Eu vou falar português para você. Se humilhar não é se colocar em posição de ser esculachado, não tem nada a ver. Se humilhar é colocar na posição de aluno, de aprendiz, como que alguém que não sabe para aprender com quem sabe. Mateus 11:29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Querido, se Jesus, que é Jesus, Senhor dos céus e da terra, se colocou como alguém humilde de coração, quem sou eu para não me colocar? Mas as pessoas entenderam errado e elas acham que ser humilde é andar de cabeça baixa, é falar baixinho, é andar todo rasgado, é andar como um mendigo, alguém que está em situação de rua. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é uma disposição interior de aprender com todos. Humildade é você se colocar na posição de discípulo, de aluno, de aprendiz. Mas para isso, você vai ter que passar por cima do teu orgulho. Você vai ter que procurar pessoas que possam te ensinar. Procure aquele que pode te ensinar todas as coisas, Jesus, e trabalhe para resolver o problema. Terceira coisa, cada pessoa da tua equipe deve fazer a sua parte. Quem é a tua equipe? A tua primeira equipe é a tua família, a tua casa. Você e sua família são uma equipe. Vocês, irmãos da CA, são uma equipe. E sabe o que é interessante? Deus sempre vai aproximar de você pessoas que têm os seus propósitos conectados aos seus. Não é uma brincadeira. É fato quando Deus diz que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E cada uma dessas pessoas deve se conscientizar fazendo a sua parte. Para quê? Para que o grupo cresça. Mas sabe qual é a disposição que eu encontro muitas vezes, inclusive na igreja? Muitos não fazem a sua parte por um pensamento mesquinho. Qual? Fulano não está fazendo a parte dele, eu não vou fazer a minha não. Fique em paz, que se você tem esse tipo de atitude, você não pode enganar a Deus. Aliás, ninguém pode enganar a Deus. Aquele que não faz a sua parte não vai crescer e vai viver no nível da mediocridade. Vai ter aquilo que todos têm. Agora, se você faz mais do que aquilo que é a sua parte, logo você vai ter muito mais do que você imaginou e sonhou. Não se preocupa não, querido, porque a ABC não está fazendo a sua